Olá pessoal, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso curso de programação para engenharia com Python 3. Iniciaremos agora aquilo que eu chamo de aula 4 da linguagem, onde nós começaremos a ver ferramentas mais especializadas para a área de ciências e para a área de engenharia propriamente dita. No começo do nosso curso, nós vimos a biblioteca NumPy como uma ferramenta, uma solução para de lá retirarmos funções matemáticas em substituição às funcionalidades da biblioteca padrão Math. Agora, nós vamos ver novas funcionalidades da biblioteca NumPy, mais associadas ao tratamento e manipulação de vetores e arrays. Eu já estou aqui com a minha pasta sincronizada, vejam que agora eu tenho a aula 04 disponível. Se você ainda não sincronizou a sua pasta onde você está armazenando os notebooks com o meu repositório do GitHub, faça que você já terá acesso a esse material. Vou abrir o CMD, vou copiar o endereço da aula 4, Ctrl C, CD e colar o endereço acessando o diretório através do CMD e vou inicializar o JupyterLab. Ok, então aí está a aula 04A. Brevemente a aula 04B já estará disponível também nessa pasta, assim que você sincronizar com o meu repositório do GitHub. Se você assistir esse vídeo quando o vídeo seguinte já estiver disponibilizado, então você provavelmente já terá acesso a todos os notebooks da aula 04. Nós começamos falando nesse notebook sobre arranjos e vetores, definindo o que são esses tipos de dados abstratos, denominados arranjos e vetores. Depois vamos para a inicialização declarativa desses tipos de dados, tanto vetores quanto arrays, que é um processo bastante simples, e essa inicialização declarativa já utilizando a biblioteca NumPy. Em seguida, passamos para a inicialização automática de vetores e terminamos falando sobre rotinas NumPy para a inicialização automática de matrizes. Em primeiro lugar, é preciso se conhecer o que são essas estruturas de dados abstratas denominadas vetores e matrizes. Quando se estuda métodos numéricos, nós entendemos os termos vetores e matrizes como sendo um conjunto de dados numéricos que estão organizados de maneira contígua dentro da memória do seu computador, dentro da memória da máquina onde você executa os seus programas. Então, um vetor é uma estrutura de armazenamento de valores numéricos, sejam eles inteiros, ponto flutuante ou números complexos, de apenas uma dimensão. Isso significa que quando você tem uma série de dados e todos esses dados estão organizados sequencialmente dentro de um conjunto, então essa série é denominada vetor. Não existe uma obrigatoriedade de que todos os dados sejam sequenciais do ponto de vista de valores numéricos, mas eles precisam estar em posições sequenciais dentro desta estrutura denominada vetor, que por sua vez também organizará esses dados da mesma maneira na memória do seu computador. Já um array é uma estrutura que, no mínimo, é bidimensional. Isso significa que ele conjuga dois ou mais vetores para compor uma estrutura um tanto quanto mais complexa. Se nós olharmos para o nosso notebook, aqui nós veremos um exemplo de um array bidimensional. Esse array ele é bidimensional porque a estrutura array ela possui dois vetores que são estruturas unidimensionais. Veja que aqui nós temos um vetor declarado com os números de 1 a 6. Os elementos desse vetor são valores numéricos, são números, neste caso pontos flutuantes. Já nesse caso aqui, os elementos dessa estrutura são outros vetores.
são outras estruturas mais complexas. E, portanto, este aqui é um array que contém 2 vetores internamente, o que faz dele um array, um arranjo bidimensional. Então, nós entenderemos que sequências de valores numéricos componentes de uma mesma estrutura linear é chamada de vetor, e quando nós tivermos essa organização de forma mais complexa, de modo que vários vetores constituam uma única estrutura, essa estrutura computacional será denominada arranjo ou array. Existem 2 maneiras distintas de você inicializar um vetor e um array em programação. Nós falaremos dos métodos que estão disponíveis na linguagem Python através da biblioteca NumPy. As 2 maneiras que existem são a forma de inicialização declarativa e a forma de inicialização automática. Na inicialização declarativa, o programador ou o usuário informa declarativamente, ou seja, digitando os valores que serão componentes do vetor ou do array que ele está criando. Na forma de inicialização automática, esse processo é automatizado através do uso de algum método ou função disponibilizado pelo NumPy ou mesmo disponibilizado pela própria linguagem de programação. Vamos ver aqui o exemplo de uma inicialização declarativa no item 2.1 do nosso notebook. A primeira coisa que eu fiz aqui foi exatamente fazer a chamada à biblioteca NumPy e definir um alias para ela, que é o alias np. Em seguida, eu criei uma lista. Essa lista ela tem uma característica peculiar, porque seus elementos são outras listas. Então, ela é uma lista de listas. Pelo fato de ela ser uma lista de listas, ela é uma lista bidimensional. Cada um dos elementos dessa lista, que são outras listas aninhadas, listas internas, eu utilizei através da função array do NumPy para criar vetores. Então veja bem, os elementos de 0,1 até 0,5, que é a primeira lista interna desta variável que eu acabei de criar, foram passados como lista para a função array, e o vetor 1 foi criado como sendo um objeto do tipo NDArray, n-dimensional array, do NumPy. Em seguida, eu passei a segunda lista, esta, como argumento para a mesma função, nparray, da função NumPy, e criei o vetor 2. Então, esses dois objetos são considerados vetores porque eles armazenam estruturas unidimensionais, que são listas que contêm não outras listas, mas valores numéricos. Já no caso da variável nparranjo, ou seja, um arranjo do NumPy, o que eu fiz foi passar a lista completa que eu defini aqui. Então, essa lista passada, ela possui internamente outras listas, o que faz dela bidimensional. Quando a função array do NumPy recebe esse argumento, que é uma lista bidimensional, ela vai criar também uma estrutura bidimensional para armazenar esse dado com toda a complexidade que ele possui. E isso cria um arranjo bidimensional do NumPy, ou um array bidimensional do NumPy, segundo você deseja. Aqui está, então, a exibição do tipo de dado que foi criado. Veja bem, utilizei a função print para mostrar o tipo de dado que é lista, e ele mostrou aqui que é da classe list. Em seguida, eu utilizei a função print junto com a função type para mostrar o tipo de dado da variável nparranjo. Ele mostrou que é uma variável da biblioteca NumPy, de uma classe da biblioteca NumPy que se chama NDArray. Ok? A mesma coisa poderia ser feita se, ao invés de nós declarássemos explicitamente os valores aqui, nós passássemos isso como variáveis.
O resultado ainda seria o mesmo e a inicialização ainda seria declarativa. Veja só, nesse caso, o vetor 1, ao invés de ser criado digitando os valores que o comporão, ele foi criado simplesmente fazendo a chamada a variável lista e passando o índice que eu desejo que seja passado como argumento para a função array. Então, no primeiro caso, eu passei o primeiro elemento dessa lista e no segundo caso, o segundo elemento dessa lista. E reinicializei a variável nparranjo, ao invés de declarar cada um dos valores, simplesmente passando o nome da variável lista que contém os valores que eu desejo inicializar. E agora eu criei aqui um arranjo do NumPy da mesma forma que é o caso anterior, só que de uma maneira muito mais concisa. Executando então vamos inicializar lá desde o princípio, porque a biblioteca NumPy ainda não tinha sido iniciada, declarada nesse notebook. Agora sim, nós não teremos mais esse erro. E agora nós vemos aqui que exibindo o vetor 1, ele é um vetor que contém os primeiros elementos da lista. O vetor 2, os segundos elementos da lista. Veja que internamente um vetor não possui outros vetores, ele possui apenas valores numéricos. Já a array, que foi inicializada a partir da lista completa, ela é constituída por dois vetores internos, que por sua vez são constituídos dos valores numéricos presentes em cada um deles. Ok? Então, isso aí é o princípio de inicialização declarativa de vetores e arrays. Na inicialização declarativa, você vai sempre utilizar a função do NumPy array para passar os valores que vão ser inicializados. Além disso, você pode monitorar características de arrays e de vetores utilizando propriedades desses objetos. As três principais propriedades que você deve monitorar para trabalhar com essas estruturas de dados são a propriedade size, a propriedade número de dimensões, que é acessada por ngdim, pelo parâmetro ngdim, pela propriedade ngdim, perdão, e a propriedade shape. Size vai lhe retornar o número de elementos presentes no vetor ou no array. A propriedade ngdim vai lhe retornar o número de dimensões que aquele objeto possui. Se for um vetor, ele retornará 1. Se for um array bidimensional, ele retornará 2. Se for um array tridimensional, ele retornará 3 e assim por diante. E finalmente, a propriedade shape vai retornar a forma desse array. Forma significa dizer quantos elementos possuem cada uma das dimensões presentes no array. Então, por exemplo, no caso desse array chamado nparranjo, o que nós temos quando chamamos o shape é que o shape dele é de 2 por 5. Por quê? Porque ele possui dois elementos e cada um desses elementos, lembre, ele é um arranjo bidimensional. Portanto, um arranjo bidimensional é composto por elementos unidimensionais. Então, esse arranjo bidimensional, está aqui, número de dimensões que ele possui 2, possui dois elementos unidimensionais. E cada um desses elementos unidimensionais que esse arranjo possui 5 elementos numéricos. Okay? Eu posso acessar os elementos de um arranjo simplesmente passando os valores segundo o índice que eu quero acessar. Veja aqui que eu estou usando a função print para exibir os elementos que estão armazenados no índice 0 do nparranjo, que é um arranjo de 2 dimensões. Ora, pelo fato dele ser um arranjo de 2 dimensões, o índice 0 está acessando um elemento unidimensional, que compõe esse arranjo bidimensional. Portanto, na posição 0 desse arranjo bidimensional, eu tenho um vetor, uma estrutura unidimensional. E na posição 1, eu vou ter um outro vetor, que também é uma estrutura unidimensional. Se eu verificar a dimensionalidade desses valores que foram retornados, então aqui eu estou primeiro acessando o elemento 0
da minha variável NP arranjo e acessando desse elemento a sua propriedade NDIM. NDIM retorna igual a 1 porque é uma estrutura unidimensional e, portanto, é um vetor. Já quando eu quero acessar os elementos componentes desse vetor, então eu preciso passar um segundo índice para esta nova dimensão que eu estou acessando. Então aqui eu estou acessando elementos unidimensionais e agora eu estou acessando elementos que são os próprios valores numéricos. São pontos e, portanto, são adimensionais. Nesse caso, nesse primeiro caso que eu estou destacando, eu estou acessando o primeiro elemento unidimensional do meu arranjo bidimensional e dentro desse elemento unidimensional, que é um vetor, eu estou acessando o valor que está na posição 0, que neste caso é 0,1. E aqui eu estou acessando o valor que está na última posição desse vetor, que é 0,5. Fazendo a mesma coisa, só que agora para o vetor que está na segunda posição do meu arranjo bidimensional, o elemento na posição 0 desse vetor é 0,6 e o último elemento é 1,0, exatamente conforme nós declaramos aqui. 1,0, 0,6 para o segundo elemento unidimensional desse arranjo bidimensional e 0,1 e 0,5, conforme nós obtivemos nessa análise. Arrays podem ser de qualquer dimensionalidade que você deseja. Raramente se usa arranjos com complexidade maior do que arranjos tridimensionais. Na verdade, até mesmo arranjos tridimensionais, para pessoas que não estão acostumadas com a abstração própria da álgebra linear, pode ser um pouco confuso de ser compreendido. Por quê? Porque nós estamos muito acostumados, no nosso convívio cotidiano, com aquilo que nós trabalhamos, com aquilo que nós vemos, com tabelas. Tabelas, planilhas, toda essa forma de organização de dados em tabelas e planilhas são formas de organização bidimensional, onde nós temos dois eixos, tá? Um eixo vertical e um eixo horizontal, onde esses valores são organizados. Mas nós poderíamos, por exemplo, só para a título de exemplificação, nós não trabalharemos com estruturas desse nível de complexidade aqui nesse curso, nós poderíamos exemplificar um array, mostrar um array de 3 dimensões. Veja só, eu estou aqui então declarando um array de 3 dimensões que possui esses elementos aqui. Veja quantos colchetes que eu estou utilizando para separar cada uma delas. Vou mostrar para vocês cada um deles separadamente. Veja bem, primeiro eu digitei a função numpy_array, que é a função que cria os arrays declarativamente na biblioteca NumPy. Em seguida, eu abri esse colchete que engloba todas essas informações. Então, esse colchete aberto aqui, ele finaliza nessa posição. Aqui. O elemento tridimensional desse arranjo está englobado por esses colchetes. Internamente, eu tenho os elementos bidimensionais desse elemento tridimensional. Veja bem, por tratar-se de um arranjo tridimensional, seus elementos são arranjos bidimensionais, que por sua vez possui elementos unidimensionais e lá no último nível possui elementos zero-dimensionais ou adimensionais. Então, em primeiro lugar, esse é o elemento tridimensional desse arranjo que eu estou declarando nessa linha. Em seguida, eu tenho dois elementos bidimensionais. Esse elemento e esse elemento. Veja bem aqui que aqui estão declarados os elementos bidimensionais. Cada um desses elementos bidimensionais possui outros elementos unidimensionais, os vetores. Então, os elementos unidimensionais deste elemento bidimensional aqui
são esses dois vetores. Já os elementos unidimensionais desse segundo elemento bidimensional, que eu acabei de destacar, são esses dois vetores. Então, o que eu tenho nesse arranjo? Eu tenho 1, 2, 3, 4 elementos unidimensionais, 4 vetores. Tenho 2 elementos bidimensionais, 2 arranjos bidimensionais e o meu arranjo tridimensional completo, que é o que eu acabei de declarar. Então, executando isso, nós temos a criação de um arranjo 3D, um arranjo tridimensional. Vou mostrar para vocês como acessar e a dimensionalidade de cada um desses elementos. Para isso, eu vou utilizar o método NDIM e também vou fazer acesso aos índices componentes, aos índices dos componentes desse arranjo. Então, em primeiro lugar, eu estou usando aqui a função print para destacar cada uma das coisas que eu quero mostrar. Nessa primeira linha, a função print está dizendo elemento tridimensional, ou array propriamente dito. E depois, ela exibe uma string chamada número de dimensões, e aí, usando a propriedade NDIM, eu mostro o número de dimensões do array completo. Ok? Insiro uma quebra de linha através desse caractere de escape. Depois, elementos, uma outra string que eu quero exibir, e mostro finalmente o arranjo completo. Então eu vou executar aqui para vocês verem essa primeira parte. Aqui está. A primeira parte é essa que eu acabei de destacar. Então veja que eu tenho 3 dimensões, que foi obtido pela propriedade NDIM, e o array completo é tudo isso aqui que o print exibiu. Descendo um pouquinho mais, nós temos agora o primeiro elemento bidimensional do array. Lembre-se que, conforme eu disse aqui, nós temos 2 elementos bidimensionais. Esse elemento bidimensional e esse elemento bidimensional. O primeiro elemento bidimensional desse arranjo, ele pode ser acessado pelo índice 0. Então, quando eu vejo qual a dimensionalidade, quantas dimensões possui esse elemento de índice 0 e quais são os seus componentes, eu obtenho isso aqui. Primeiro elemento bidimensional do array tem 2 dimensões e seus componentes são esses elementos. Fazendo a mesma lógica para todo o resto, então nós temos aqui agora, acessando já o primeiro elemento unidimensional do meu arranjo, e, portanto, é um vetor. Então, ele é o primeiro elemento, é o primeiro vetor do primeiro elemento bidimensional. Então, nós temos o primeiro elemento unidimensional do primeiro elemento bidimensional. Como eu faço para acessá-lo? Então, primeiro, eu acesso o primeiro elemento bidimensional e, por fim, o primeiro elemento unidimensional, componente deste. Quantas dimensões ele possui? Se nós formos lá até onde o código está sendo executado, nós vamos ver que é uma. E que elementos são esses? Vamos lá? Então, nós chegamos aqui. Primeiro elemento unidimensional é um vetor do primeiro elemento bidimensional. Número de dimensões, apenas uma, composto por esse elemento que é um vetor 1 e 2. Fazendo o mesmo processo, nós chegamos então ao segundo elemento unidimensional do primeiro elemento bidimensional. Dimensão 1, componentes 3 e 4. Veja bem, 1 e 2, 3 e 4. Então, cada um desses vetores são os componentes unidimensionais desse arranjo bidimensional, que por sua vez é componente desse arranjo tridimensional. Seguindo um pouco já agora que nós já entendemos a lógica, então nós temos aqui o segundo elemento bidimensional do array. O segundo elemento bidimensional do array tem dimensão 2 e é composto por esses 2 vetores. Acessando o primeiro elemento unidimensional desse array, então nós teremos o primeiro elemento unidimensional é um vetor
do segundo elemento bidimensional. Dimensão 1, vetor composto por 5 e 6, e fazendo agora o acesso ao segundo elemento unidimensional do segundo elemento bidimensional do array, nós temos o vetor composto por 7 e 8. Parece um pouco complexo. Se você teve dificuldade de enxergar essa lógica, não se preocupe muito, tá? Vale a pena aprender isso. Revise essa parte do vídeo, dê uma olhada no notebook, no código que está aqui para a exibição de cada uma desses elementos componentes do arranjo tridimensional. Mas não se preocupe muito com isso, porque não trabalharemos, pelo menos nesse curso, com arranjos tridimensionais. Se você é da área da matemática, se você é da área da ciência, se você é da área da engenharia, já estudou álgebra linear como conteúdo curricular na sua vida, então provavelmente você entendeu isso aqui com bastante facilidade e pode utilizar esse recurso em seus programas quando for necessário.